Mesmo em um cenário de lenta recuperação da economia mundial, sofrendo com a ressaca da pandemia, alguns países estão conseguindo crescer na casa dos 15%, 30% e até 50%. Enquanto a maioria sofre com a elevação dos custos de vida e com o endividamento público e privado, algumas nações parecem estar aproveitando oportunidades únicas para mudar o patamar de suas economias. Em abril, o FMI divulgou seu último relatório, que faz um diagnóstico da situação econômica do mundo, com análise de diversos indicadores e inclui suas projeções de crescimento para todos os países no ano de 2023. No topo da tabela, vemos o que parecem ser alguns verdadeiros milagres econômicos. Até na América do Sul, vemos um país com os dois pés no acelerador. Mas será que esses dados mostram toda a verdade? Neste vídeo, vamos analisar o motivo do crescimento de 5 países que parecem viver um boom das suas economias e chegar a um veredito se esse desenvolvimento pode ser sustentável no longo prazo. O FMI projeta que o mundo crescerá 2,8% em 2023, e muitos países ficaram bem acima disso. No topo da tabela está Macau, que segundo o FMI crescerá 58%. Macau é uma cidade-estado, que na verdade é uma região administrativa especial da China. A antiga colônia portuguesa foi transferida à China apenas em 1999, e de lá para cá se tornou um dos países mais ricos do mundo, com PIB per capita de cerca de $80 mil. Sua área é de apenas 100 km² e sua população de menos de 1 milhão de pessoas. Acontece que a economia de Macau é quase totalmente dependente da China, ou melhor, do turismo chinês. No território de Macau, ao contrário da China continental, o funcionamento dos cassinos é autorizado. E por isso, Macau se tornou a Las Vegas do Oriente. Além dos cassinos, os resorts, restaurantes e comércio movimentam a economia. E com a política do Covid-0 adotado pela China até esse ano, Macau estava praticamente fechada. Seu milagre econômico, com 58% de crescimento em 2023, será, na verdade, uma recuperação das atividades do território, que voltará a receber os turistas da região. Apenas no feriado do Ano Novo Lunar, em abril, Macau recebeu 500 mil de visitantes. A indústria dos cassinos de Macau teve 6 bilhões de receita nos primeiros 4 meses do ano, enquanto Las Vegas faturou 1/3 disso. Macau continuará sendo um dos países mais ricos do mundo, mas o crescimento de 50% não é sustentável. Agora vamos olhar um país da região do Saara, a Líbia. O FMI aposta em um crescimento de 17% neste ano para a nação africana. A economia da Líbia vem sofrendo bastante desde os eventos da Primavera Árabe, quando o ditador Gaddafi foi deposto e executado. A guerra civil que seguiu à troca do poder devastou a economia em 2011, e apesar de recuperações pontuais, no longo prazo a economia está mesmo encolhendo. A Líbia possui a 9ª maior reserva de petróleo do mundo e poderia estar em situação bem melhor, mas a instabilidade política do país não o permite aproveitar seu potencial. Para você ter uma ideia, o país atualmente possui 2 administrações que se consideram oficiais, uma no leste e uma no oeste, e a influência de líderes militares ainda é muito forte. E para piorar, os campos de exploração do petróleo na Líbia são utilizados como ferramentas para enfraquecer a oposição. Constantemente, os complexos sofrem ataques ou têm seus acessos bloqueados e ficam tempos sem operar. Como o petróleo corresponde a 60% da economia do país e 95% das exportações, isso afeta muito qualquer chance de desenvolvimento. O FMI parece acreditar que o país deve se recuperar esse ano, mas por enquanto a instabilidade persiste e é difícil que o país atinja essa meta. A Líbia possui potencial para explorar o petróleo e mudar o patamar de sua economia, mas o crescimento sustentável só se dará com o fim dos conflitos. Outro país que tentará aproveitar o petróleo para crescer é nosso vizinho, a Guiana. O FMI projeta crescimento de 37% para a pequena nação, o que, por incrível que pareça, fica abaixo da média do crescimento do país nos últimos anos. Olhando o gráfico, é fácil ver quando a Guiana começou a explorar o petróleo nas suas águas. O país obteve sua independência apenas em 1966 e, a seguir, viveu até os anos 80 uma experiência de república cooperativa que entregou péssimos resultados. A Guiana passou os próximos anos como um dos países mais pobres do continente, com baixo IDH e PIB per capita. Mas tudo mudou em 2019, quando a ExxonMobil anunciou a descoberta de grandes reservas de petróleo nas águas da Guiana. E de lá para cá, o PIB começou a crescer. O desafio para o país agora é converter esse boom em benefícios reais para a sua população. O primeiro desafio é não cair na armadilha do petróleo.
quando uma entrada muito rápida de moeda estrangeira pode gerar descontrole cambial, que irá encarecer as importações de comida e equipamentos, por exemplo, e gerar alta inflação. É o que aconteceu na vizinha Venezuela. O seguinte, como vimos no nosso vídeo sobre o boom do lítio, é conseguir investir as receitas dos royalties e impostos em projetos estruturantes de educação, infraestrutura e diversificação das indústrias do país. E, por fim, não ceder às tentações de corrupção e mau uso do dinheiro. Os projetos apresentados até agora parecem bons e incluem a criação de um Fundo Soberano Nacional, melhoria de portos e de rodovias transamazônicas, construção de uma hidrelétrica para diminuir o custo de energia e de fomento aos setores de saúde e BPO. Resta acompanhar agora se os planos serão bem executados. Os ingredientes para o sucesso estão todos aí. Agora é um cara ou coroa para decidir se o país será a próxima Venezuela ou se teremos uma Dubai na América do Sul. A seguir, vamos olhar a situação da Irlanda. Embora bem abaixo dos outros países que olhamos, o FMI projeta a Irlanda como o país desenvolvido que mais vai crescer em 2023. Na verdade, a Irlanda já aparece atualmente com um PIB impressionante, que a coloca como o maior PIB per capita do mundo, à frente de tradicionais campeões como Luxemburgo, Singapura e Catar, e com o triplo do Reino Unido, por exemplo. Mas será que é isso mesmo? O país realmente passou por um milagre econômico nos anos 90, quando cresceu uma média de 9% ao ano após abandonar políticas protecionistas que vinham atrasando o país. Com a economia aberta e crescendo, conseguiu aderir à União Europeia, o que facilitou o acesso ao investimento estrangeiro produtivo e linhas de crédito para financiar sua infraestrutura. Nos anos mais recentes, o país continuou a rota da abertura econômica, com legislação que melhora o ambiente de negócios e, principalmente, baixos impostos, o que permitiu à Irlanda atrair empresas do setor tecnológico. Mas é aí que o indicador de PIB da Irlanda começa a ficar um pouco distorcido. Por conta dos benefícios, a Irlanda acabou se tornando o QG de muitas empresas internacionais na Europa. Essas empresas faturam pela Irlanda boa parte de suas vendas, mas não necessariamente possuem fábricas ou reinvestem todo esse dinheiro por lá. No elaborado sistema contábil, a maioria dessa receita acaba sendo reexportada para as sedes globais das empresas. Mas pela forma como o PIB é calculado, esse faturamento entra na conta da Irlanda. Para você ter uma ideia, o FMI estima que 1/4 do crescimento econômico da Irlanda em 2017 foi por conta do aumento global das vendas do iPhone, mesmo sem nenhum aparelho ter sido fabricado por lá. Ainda assim, a Irlanda é um país de ótima qualidade de vida, com economia robusta e com muitas fábricas de empresas nacionais e internacionais. Mesmo essas techs ainda empregam muitas pessoas por lá. Mas sua economia real está mais próxima de países como Inglaterra e França do que você esperaria do maior PIB per capita do mundo, e sua velocidade de crescimento está na média dos vizinhos europeus. Mas então, nenhum país do mundo está crescendo de verdade? É tudo petróleo ou manobras? Não, muitos países estão sim se recuperando melhor no pós-pandemia, e alguns mostram condições de manter um bom crescimento sustentável. A bola da vez pode ser a Indonésia. O FMI projeta um crescimento de 5% para o país asiático em 2023 e mantém a mesma meta anual para os próximos anos. Nas últimas décadas, a economia do país já cresceu mais de 10 vezes e a pobreza diminuiu 75%. A Indonésia, ambiciosamente, projeta ser a 4ª maior economia do mundo em 2045 e realmente tem os ingredientes para isso. É o 4º país mais populoso do mundo, com 273 milhões de habitantes. Possui localização privilegiada, abundância de recursos naturais e mão de obra barata, para repetir a fórmula de outros tigres asiáticos que se desenvolveram antes dos indonésios. Mas como vimos, nada disso adianta sem bons projetos de longo prazo. Nas mãos do carismático presidente Jokowi, o país vem conseguindo implementar boas ações. Um plano para desenvolver outras regiões do país, composto por mais de 18 mil ilhas, inclui a construção de uma nova capital para desafogar Jacarta e mais de 150 bilhões de investimentos para melhorar a infraestrutura do arquipélago. Sem medo de promover reformas, o governo de Jokowi diminuiu a burocracia e acabou com barreiras regulatórias para investimentos estrangeiros, e firmou acordos comerciais, principalmente com a China. Também vem focando muito em educação e digitalização, e com isso projeta continuar atraindo fábricas e novos setores para o país. Esses todos são projetos de longo prazo e não apenas de populismo imediato. Portanto, a Indonésia parece ter sim um bom plano para manter um crescimento sustentável para os próximos anos.